Galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Espero que a gente consiga realizar um ano bem produtivo e interessante, com aulas de filosofia, sociologia. E para esse nosso encontro de hoje, o tema vai ser o momento do Renascimento. Mas além de falar do Renascimento, eu vou também propor um tipo de atividade que é muito importante para a filosofia, para a sociologia, que é justamente a ideia da vivência da leitura. Quando eu falo leitura, eu falo em leitura dos textos, de vida, daquilo que acontece ao nosso redor, mas obviamente que em termos mais práticos, é bem provável que vocês vão conseguir aplicar isso daí nas leituras que vocês realizam no dia a dia de estudos de vocês, nos exercícios, para as provas, testes que estão pela frente. Então a gente vai aproveitar um tema de filosofia, construir uma aula em torno do Renascimento, da mesma maneira como nós costumamos fazer. Nossa conversa ela vai ser dividida em 3 momentos, 3 grandes partes de um certo tema que vai orientar esse nosso estudo de hoje. A primeira parte ela vai ser a apresentação de algumas características daquilo que a gente chama de um momento do Renascimento, como um período histórico mais ou menos bem delimitado. Na segunda parte, eu vou falar um pouco a respeito de um exemplo de leitura de um texto chamado O Decameron, de Giovanni Boccaccio, que vai ser usado para a gente tentar perceber algumas características deste momento, dessas ideias que estão aqui apresentadas, num exemplo de escrita ficcional, um pequeno trecho de novela que eu vou ler para vocês. E na última parte do nosso encontro, vai ser a leitura propriamente dita de um trecho deste livro, e eu vou apontando nos textos algumas características importantes que merecem a atenção de vocês. E é justamente aí que a gente vai chegar nessa importância da vivência da leitura como uma leitura que precisa ser muito cuidadosa, lenta, atenciosa, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar uma qualidade muito importante em termos de vida, mas ao mesmo tempo para as provas que vocês vão enfrentar no decorrer de todo esse ano. Então, venham comigo nesse nosso encontro sobre o Renascimento. Sempre que a gente fala de um momento histórico, Idade Média, Renascimento, mundo antigo, é muito importante que vocês percebam que de alguma forma a gente fala de épocas que são marcadas por determinadas características de vida, e essas características de existência, elas acabam deixando marcas em vários documentos que a gente pode considerar. Pintura, textos ficcionais, cartas, diários, textos filosóficos, científicos, música, escultura, arquitetura, enfim. Cada um desses itens culturais, a gente pode pensar como pertencendo a uma determinada época, e eles acabam apresentando algumas características mais ou menos comuns. Quando essas características se apresentam em criações culturais de várias pessoas, a gente tem uma base mais ou menos sólida e considerável
para pensar que nós estamos diante de uma determinada época histórica que tem algumas características importantes e que acabam meio que norteando a visão de mundo das pessoas, a maneira como as pessoas vivem. É justamente isso que eu vou falar aqui agora para vocês. Eu fiz uma anotação de 5 tópicos que constituem, não todas, obviamente, mas algumas características daquilo que a gente chama do período do Renascimento, que ele começa justamente ali, mais ou menos no final da Idade Média. A gente tem Idade Média, Renascimento, mundo moderno, contemporâneo e por aí vai. São 5 características importantes que provavelmente vocês vão encontrar nos livros, nas apostilas que vocês estudam, mas também a gente pode considerar que não são todas as características que a gente poderia encontrar para definir isso que a gente chama de renascimento. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, podem procurar seu professor ou professora de história, de sociologia, de filosofia, para tentar ter algumas informações um pouquinho mais detalhadas sobre isso daqui, né? Mesmo assim, são 5 traços que eu considero de grande relevância para a gente entender algumas peculiaridades dos trabalhos filosóficos que vão ser escritos nesse momento da história. Então, vamos começar aqui. O primeiro item que eu destaquei para vocês é que no Renascimento, esses pensadores, artistas, artesãos estavam muito interessados em fazer sondagens sobre as potencialidades humanas, como se eles quisessem responder a seguinte pergunta: do que um homem é capaz em termos de criação artística, em termos de uso dos seus sentidos, de refinamento dos seus sentidos, de capacidade de fazer perguntas e escrever coisas a respeito do desafio de se compreender a vida, este mundo, o universo, como todos nós estamos nesse universo. Então aqui a gente tem um elemento muito importante dessa época, que ele acaba se desdobrando na segunda ideia que eu selecionei para vocês, que é justamente essa busca para se transformar o mundo. A gente começa a perceber que na arquitetura, nas ciências, nas artes de um modo em geral, nos próprios textos filosóficos, pouco a pouco vai ficando cada vez mais claro que existe uma espécie de ligação entre a capacidade de conhecimento que o ser humano tem e a potencialidade de transformação do mundo. O que significa isso? Transformar conhecimento em tecnologia. Usar o conhecimento como uma espécie de orientação para tentar controlar a natureza e tirar benefícios próprios a partir desse controle. Então é justamente aqui que a gente enxerga essa ideia de se transformar o mundo. Um terceiro aspecto que é muito importante para a gente entender o Renascimento é que, principalmente no campo da filosofia, nós vamos encontrar homens, mulheres, muito interessados numa espécie de retorno aos clássicos do mundo antigo. O que eu estou chamando de clássicos? Aqueles poetas, filósofos do antigo mundo grego, do antigo mundo romano. Por que um retorno? Na verdade, eles nunca desapareceram, porque eles fizeram parte, durante toda a Idade Média, da construção das doutrinas da Igreja, da construção do cristianismo. Quando a gente pega algumas figuras como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho,
esses grandes homens do pensamento, eles leram Platão, Aristóteles, eles se interessaram por Sócrates, eles se interessaram por aquelas obras do antigo mundo greco-romano. Mas eles se interessaram por essas obras com o intuito de dar uma sustentação lógica para todas aquelas ideias que pouco a pouco foram construídas durante o desenvolvimento do cristianismo. Então, nesse sentido, esses pensadores antigos nunca nos abandonaram. Mas o que acaba sendo interessante aqui é que esses mesmos filósofos da época do Renascimento começam a ter um interesse maior em voltar justamente a esses clássicos antigos, o interesse em lê-los na língua original, o interesse em tentar fazer outras interpretações além daquela que foi construída no âmbito religioso, justamente com o sentido de resgatar textos, ideias e obras muito poderosas que de uma certa forma eram pensadas como alicerces, bases, que estavam na construção desse mundo do Renascimento, daquilo que se chama ser humano, da aventura da vida humana neste mundo, né? Então é como se seria interessante retornar aos clássicos para enfrentar os desafios de se viver naquele mundo contemporâneo, naquela época. Daí essa ideia de renascença, de renascer, trazer a vida mais uma vez, trazer para próximo daquelas pessoas esses clássicos filosóficos, poéticos, esculturais, arquitetônicos da época antiga. Com uma quarta característica que a gente vai encontrar nesse momento da filosofia, nós começamos a perceber uma valorização cada vez maior das experiências individuais e, como um desdobramento disso daí, uma busca de vivências concretas das grandes virtudes que eram cultivadas pelos seres humanos. Se eu digo isso para vocês, então a gente pode concluir que o Renascimento é uma espécie de momento muito importante daquilo que a gente chama de individualidade e daquilo que a gente chama de uma valorização da singularidade das pessoas. O que significa isso daí? Significa que eu sou uma pessoa singular porque tenho um corpo que está montado de uma determinada maneira, com marcas, eu tenho uma entonação de voz, eu tenho uma personalidade, eu tenho características que me distinguem das pessoas que estão aqui do estúdio e, ao mesmo tempo, cada um de vocês que está assistindo a esse vídeo possui também as suas próprias singularidades, aquilo que nos diferencia uns dos outros. Então essa ideia de um indivíduo, que não é apenas um indivíduo que pertence à espécie humana, ao gênero humano, mas um indivíduo que tem características muito particulares que não vão se repetir num outro indivíduo, numa outra pessoa, é uma característica que a gente encontra no Renascimento. Como eu falei para vocês, a gente pode imaginar uma série de outras características, mas eu acredito que aqui a gente tem alguns elementos importantes para pensar um pouco esse momento filosófico. Quando vocês forem estudar Renascimento, lendo as apostilas, vocês vão perceber que um dos textos e um dos autores, que é considerado uma espécie de pai, entre aspas, ou um marco inaugural do Renascimento, é um livro chamado Decameron, escrito por um pensador, por um homem italiano chamado Giovanni Boccaccio.
Esse livro ele é muito importante e eu posso até dizer para vocês que depois daquilo que nós passamos com a pandemia de Covid-19, que no Brasil e no mundo como um todo, esse livro ele ganha uma importância, eu acho que ainda maior em função desse contexto. Né? O que é o Decameron? Vocês vão perceber onde eu quero chegar. Decameron é um grande livro que ele reúne 100 pequenas novelas elaboradas pelo Giovanni Boccaccio. É um livro de ficção, né? E essas 100 novelas elas estão divididas em 10 grupos que constituem 10 jornadas de contações de história. Essas histórias elas são contadas por 10 personagens, 7 mulheres, 3 homens. O contexto em que Boccaccio escreveu Decameron e o contexto também interno do livro tem a ver com uma epidemia de peste que aconteceu na Europa durante o século XIV, que fez com que o próprio Giovanni Boccaccio buscasse o isolamento para se proteger. Então imagine uma situação de muita mortalidade, né? Uma doença muito agressiva, muito destrutiva, né? Com uma devastação que mexeu com a vida de um modo geral na época. E o Giovanni Boccaccio, a partir desse isolamento, ele pensa 10 jovens que também se isolam para contar histórias que são importantes do ponto de vista da formação deles e contar histórias que funcionassem como uma espécie de contraponto de vida para aquele momento de morte que todas as pessoas estavam passando, né? Isso é o Decameron e é justamente por esse contexto em que ele foi escrito que eu acredito que essa pandemia pela qual nós passamos dá um motivo a mais para a gente ler, para a gente conhecer esse grande trabalho de literatura que chega até os dias atuais, né? Acho que pode ser um momento para vocês também procurarem o professor ou a professora de literatura, de língua portuguesa, pedir algumas informações sobre o que é o Decameron, do ponto de vista de estilo, do ponto de vista de escrita, né? Vocês vão sentir um pouco esse estilo da escrita justamente nesse momento. Vou ali ao lado, vou pegar um exemplar desse Decameron, vou ler para vocês um pequeno trecho da primeira novela da 4ª jornada desse livro, e aí eu quero destacar com vocês algumas características justamente para vocês perceberem como é que, se nós tivermos um olhar atento ao texto, pouco a pouco a gente vai refinando a nossa capacidade de ler e vai percebendo como é que esse texto tem marcas disso que a gente chama do Renascimento. Então aguarde um pouquinho ali, vou pegar o livro, volto para fazer a leitura para vocês. Essa é a edição que eu tenho desse Decameron, do Giovanni Boccaccio, né? Primeiro eu vou fazer a leitura do trecho, que não é uma leitura muito longa. E aí depois eu vou voltar pontuando para vocês alguns trechos e algumas características importantes para a gente fechar esse nosso encontro de hoje. O que é essa novela? É uma princesa, filha de um rei, que se apaixona por um valete que é funcionário desse rei, que é o pai dela. Nós estamos falando de um amor proibido porque entre a princesa e esse funcionário real existe uma diferença de posição social. E é essa diferença de posição social que vai
mostrar para a gente como o rei, o pai, vai olhar para o amor desses dois jovens. Se vocês considerarem essa síntese que eu falei agora, né, um amor entre dois jovens que não é muito bem quisto pela família, é uma coisa que vai aparecer alguns anos depois, por exemplo, numa peça de Shakespeare, de Romeu e Julieta. E só o fato de ser um tema que se repete de uma outra maneira já dá um indicador para a gente perceber algumas características importantes do texto. E ele diz assim, ó: com respeito à virtude e ao valor de Guiscardo, que é esse valete, né, por quem a menina está apaixonada, não dei ouvidos a nenhuma outra pessoa. Prestei-os às palavras que o Senhor mesmo disse e aos meus olhos. Então essa menina está argumentando com o pai, com o rei, por que ela escolhe, por que ela defende aquela paixão e aquele amor. Ela fala sobre a maneira como o pai se referia a esse funcionário como um funcionário valoroso, mas ao mesmo tempo ela destaca um detalhe muito importante. Ela vê com os próprios olhos dela, ela julga a partir de uma experiência pessoal, que é justamente isso daqui que a gente encontra numa das características do Renascimento. Quem mais o elogiou do que o Senhor mesmo, quando lhe exaltava todas as virtudes louváveis, pelas quais deve um homem de valor ser elogiado? Certamente o Senhor não lhe teceu elogios imerecidos, pois se não fui enganada pelos meus olhos, nenhuma virtude o Senhor lhe exaltou que eu não visse ser muito mais admiravelmente praticada por ele, do que elogiada pelas palavras que o Senhor pudesse dizer. Aqui a gente tem um outro trecho muito relevante, na medida em que ela não apenas considera as virtudes que o pai atribui a esse jovem, mas ela percebe que essas virtudes não são apenas da boca para fora, mas elas são vivenciadas na prática dessas pessoas, que era uma das coisas que se buscava muito nesse momento do Renascimento. E mesmo que sob este aspecto eu me tivesse equivocado, seria da parte do Senhor e não dele que adviria o engano. O Senhor poderá então afirmar que eu me entreguei a homem de condição inferior? Ela está fazendo essa pergunta para o pai, né? Se afirmar isto, não estará dizendo a verdade. Se, contudo, o Senhor desejasse significar que eu me entreguei a homem pobre do ponto de vista econômico, do ponto de vista de posição social, para a vergonha do Senhor poder-se-ia concordar com isto, pois assim é que o Senhor vem recompensando um servidor que possui tão grandes méritos. Então ela começa a jogar com o pai no sentido de dizer, olha, se o cara é valoroso, então talvez você esteja entrando em contradição. Mas se você diz que ele é pobre do ponto de vista econômico, que ele não condiz com a nossa posição na sociedade, então eu estou dizendo para o Senhor que vale muito mais a virtude do que a riqueza. E ela continua. Entretanto, a pobreza não desmerece ninguém, nem impede a nobreza quem quer que seja. O que deslustra e obsta é a riqueza. O que a gente nota aqui nesse finalzinho é uma espécie de relativização da riqueza e das diferenças econômicas entre as pessoas. E é uma relativização que passa por um movimento, digamos assim, de perceber uma certa igualdade entre as pessoas. Se não uma igualdade, uma mudança de critérios. Ao invés de você julgar uma pessoa pelo poder econômico, pela riqueza que ela tem, talvez seria muito mais importante você julgar essa pessoa pelas virtudes de que ela é capaz e que ela pratica. É uma espécie de inversão de valores que é muito importante
para o Renascimento, e vocês vão considerar comigo que é uma espécie de valor muito importante que define quem nós somos até os dias de hoje, né? Quando a gente faz esse tipo de leitura, prestando atenção nesses pequenos detalhes, a gente começa a perceber como as características contextuais de uma época, elas acabam sendo deixadas nos textos. E ler os textos é ler as pistas para se entender a Idade Média, Renascimento, mundo moderno e por aí vai. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Espero que essa aula tenha sido importante para cada um. Se tiverem alguma dúvida, procurem seus professores. Vocês também podem me procurar no CASD nos dias de plantão. Obrigado pela atenção, abração a todos. Até o próximo encontro.